18º domingo do tempo comum. O fariseu e o publicano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. Lucas 18, 10. Sumário. Da parábola do Evangelho de hoje, bem se conclui que, se a virtude da humildade nos é necessária sempre em toda parte, ela nos é mais indispensável ainda na oração, e especialmente quando vamos à igreja, que é a casa de oração. Quem não é humilde, não espere ser atendido, pois que o Senhor protesta que o que se exalta será humilhado. Lancemos um olhar sobre nós mesmos e, reprovando a altivez do fariseu, procuremos imitar sempre o procedimento tão humilde do publicano. 1. Eis aqui a bela parábola que Jesus Cristo propôs a um dos que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu interior, desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, nem como é este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, ao contrário, posto lá de longe, não ousava nem sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Desta parábola, meu irmão, pode-se deduzir que, se a virtude da santa humildade nos é necessária sempre e em toda parte, ela nos é mais indispensável ainda quando dirigimos a Deus as nossas orações, e especialmente quando estamos na igreja, que é a casa de oração. Quem não é humilde, não espere ser atendido, porquanto Deus não pode suportar aqueles orgulhosos que confiam em suas próprias forças e se julgam melhores que os outros. Por isto, como escreve São Tiago, resiste aos pedidos dos orgulhosos, não os ouve, não os defere, antes os rejeita. Tiago 4, 6. Muitas vezes as próprias orações daqueles orgulhosos, segundo a expressão do salmista, mudam-se em pecado. A sua oração se lhe impute ao pecado. Salmo 108, 7. Ao contrário, o Senhor não sabe desprezar um coração contrito e humilhado, ainda que no passado tenha sido grande pecador, para com este é liberá-lo de suas graças. É-lhe, por assim dizer, impossível deixar de atendê-lo, pois que, como nos assegura o eclesiástico, a oração do humilde penetrará as nuvens e não se consolará enquanto não chegar até o Altíssimo, e não se retirará até que o Senhor ponha nele os olhos. Eclesiástico 35, 21. Numa palavra, assim como conclui Santo Agostinho, quando alguém se humilha, Deus lhe vai ao encontro para o abraçar. Mas quando alguém se exalta e se gloria da sua sabedoria, das suas ações, Deus afasta-se dele e o abandona, de sorte que infalivelmente será humilhado. 2. Eis, pois, meu irmão, o que tens de fazer, se desejas que Deus atenda os seus pedidos, te perdoe as faltas cometidas e te faça sempre progredir mais no caminho da perfeição. Ao passo que reprovas o orgulho e a arrogância do fariseu, procura imitar a humildade do bom publicano, de quem fala a parábola do Evangelho. Vê como ele fica, o mais possível, longe do altar, reconhecendo-se desta maneira indigno de estar na presença de Deus e na companhia de homens bons. O pejo que ele tem de seus pecados confunde-o a ponto de nem sequer querer se atrever a levantar os olhos para o céu. Finalmente, batendo nos peitos em sinal de arrependimento, repete incessantemente: Meu Deus, tende piedade de mim, pecador. Palavras estas que, em contraste com o fariseu, o fazem voltar para casa justificado. Por este exemplo, deves modelar a sua oração, a fim de que seja aceita de Deus. Com a única diferença, porém, de que, como publicano, por temor reverencial, ficou longe do sagrado altar, assim, acendendo o desejo de Jesus Cristo, te aproximes deles o mais possível, para receber a Santa Comunhão ou celebrar o sacrifício divino. Lembrado de tua indignidade, aproxima-te sempre, não só com amor, mas também com temor e tremor, admirando-te de como Deus se dignou de te admitir entre os convidados à sua mesa eucarística.
Quando tiveres recebido teu Senhor dentro de ti, humilha-te mais ainda na presença de sua majestade divina, e dize como o mesmo publicano: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó meu Deus, que manifestais a vossa onipotência particularmente em perdoar e usar de misericórdia, multiplicai sobre mim a vossa misericórdia, para que, atraído pelas vossas promessas, me façais participante dos bens celestes. Fazei-o pelo amor de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.